Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos teremos hoje no dia 17 de 11 de 2024, rodadinha cheia. Então vamos aqui com o nosso filtro com as melhores opções, dicas, análises, estatísticas para você ser bem lucrativo nessa tarde de domingo de NBA. Temos muitos jogos legais hoje para acompanhar, principalmente como espectador, mas acima de tudo, muitos times com pontos fracos, fáceis e evidentes para a gente explorar. Então é um dia legal para quem gosta de trabalhar com over em diversas categorias, jogador, pontuação, etc. Mas bora aqui para as melhores opções para vocês. Lembrando que odds superiores lá no nosso grupo VIP, além, é claro, né, também de algumas combinadas mais interessantes com odds superiores, palpites mais arriscados, mas com chance de lucratividade maior, vocês encontram lá. E tá com valor promocional, 20% de desconto até o final do mês aí, para você conhecer através do plano mensal, do plano para temporada completa, apenas R$40 o mensal, 200 a temporada completa. Você fica com a gente até o final da temporada e garante todos os nossos guias, e-books especiais, palpites diários, dicas exclusivas. E lembrando, amanhã já vai começar muita novidade, vai ter o nosso radar. Vai ter também ali, né, na virada do mês, nosso novo guia atualizado com os pontos fortes e fracos de cada equipe para se explorar, baseado nos números e estatísticas dessa temporada atual, beleza? Então, tem muita coisa nova por vir, por um preço ainda melhor, o menor preço do mercado e também o grupo VIP mais completo do mundo. Tenho certeza que vocês não vão ver grupo VIP nenhum igual ao nosso, beleza? Grupo gratuito, link na descrição e também BetWinner ali para você garantir bônus e promoções exclusivas nos seus primeiros depósitos e apostas. Beleza? Dê uma conferida lá, o link também está na descrição e do nosso grupo gratuito, canal de cortes também. Meta de 200 likes para esse vídeo de hoje. Como ontem a gente não bateu a nossa metinha de 200 likes, hoje nós só vamos analisar alguns jogos para vocês, começando com Indiana Pacers e Miami Heat, e também Cleveland Cavaliers e Charlotte Hornets. Aqui nós vamos de uma duplinha que parece até meio óbvia, né? A gente vai explorar as duas defesas ruins do Indiana e a do Charlotte Hornets. Hoje o Miami Heat pode ter o retorno aí de Jimmy Butler, um de seus principais jogadores para a quadra. Mas, acima de tudo, nós nos apegamos ao fato de que o Indiana Pacers é uma das 10 piores defesas por 100 posses de bola da liga, e eles também são um time que gosta de jogar no ritmo rápido, então eles cedem muitas posses de bola por minuto para os seus adversários. Outro ponto é que o Indiana Pacers, não só nessa temporada, mas em diversas outras, é um time que sofre muitos pontos para alas de força. No caso, é o segundo time mais vazado para jogadores dessa posição nessa temporada, então olha ali na pontuação do Jimmy Butler, do Remy Hackers, do Jovic, jogadores um pouquinho mais alternativos para se destacarem também. O Indiana Pacers também é um time que sofre muitos pontos no garrafão. Se formos ver aqui no Paint, eles são o sexto time que mais sofre pontos por jogo nesse setor, e é o setor onde o Adebayo brilhou muito na última partida e acabou produzindo muito bem contra esse próprio adversário. Nos últimos 5 jogos, o Miami Heat marcou uma média de 125,2 pontos contra o Indiana Pacers. O Indiana Pacers sofreu tudo isso sem jogar prorrogação contra o Miami Heat nesses 5 jogos. Então, a gente consegue ver o quanto que eles podem ser produtivos, mas não é só para eles que o Indiana sofre muitos pontos. Eles sofreram 117,4 pontos de média nos últimos 10 jogos que fizeram, e com isso o Miami Heat pode produzir bem. Mas para esse jogo nós vamos fazer uma duplinha, tá? Claro, se você quiser se arriscar só no Miami Heat porque vocês não gostam, por exemplo, da pontuação dos Cavs, que é o que a gente vai trabalhar aqui, subam a linha de acordo com a preferência de vocês, a odd que mais se adequa à realidade. Vocês querem se arriscar mais? Subam essa linha. Vocês querem se arriscar de menos? Desçam. Vocês não querem duplar com a pontuação dos Cavs, querem duplar com outra coisa? Trabalhe esse acima de 104,5 pontos com outra coisa. Mas nós vamos trabalhar esse acima de 104 com o acima de 109,5 pontos do Cleveland Cavaliers, fechando essa odd em torno de 50, é a média ali que a gente gosta de trabalhar, beleza? Vamos justificar agora por que os Cavs devem pontuar bem nessa duplinha. Nos últimos 14 jogos, ou seja, pegamos os jogos dessa temporada num total, né, foram 123,4 pontos de média para o Cleveland, que sequer jogou prorrogação nesse recorte. Eles são o único time invicto da NBA nesse momento da competição, líder da Conferência Leste, enfrenta um dos piores times do Leste que jogou ontem. Então, Charlotte Hornets podem estar cansados hoje para um segundo jogo consecutivo, eles que ganharam e surpreenderam ali o Milwaukee Bucks. Mas dessa vez eles enfrentam o melhor ataque da NBA por 100 posses de bola, ou seja, além de uma média alta de pontuação, os Cavs são eficientes, e o Charlotte Hornets, eles são aqui, né, uma defesa de meio de tabela para baixo, que também é muito interessante para essa nossa time. Em relação a aproveitamento de rebotes defensivos, é algo que também eu acabei não destacando ali a respeito do Indiana Pacers, né? Eles são dos 10 piores aproveitamentos em rebotes defensivos da liga, com isso o Miami Heat pode conseguir pontos de segunda chance. Mas o grande foco aqui a respeito dos Hornets é como eles jogaram ontem, eles vão estar cansados, vão ter mais dificuldades de segurar esse ataque eficiente, com muito volume e velocidade dos Cavs, que é o sétimo mais rápido da liga, principalmente hoje,
que o Cleveland, por exemplo, eles vão jogar em casa, tá? Então, eles devem ter um volume muito interessante, uma produção alta e devem ultrapassar esse acima de 109,5 pontos que a gente busca para hoje. Se formos olhar, eles superaram essa marca nos últimos 3 jogos consecutivos, em 7 dos últimos 8 jogos e também conseguiram superar em 13 dos últimos 14. Muito interessante também para essa nossa tip de hoje. Fechado, vamos seguir aqui a nossa análise e agora vamos falar a respeito de outras partidas. Nós teremos aqui pela frente muitos times ali frágeis na defesa e agora a gente vai indicar para vocês uma duplinha em cima de 2 times que a gente está se baseando muito mais na fragilidade defensiva dos seus adversários do que na sua qualidade ofensiva. Então, nesse caso, se for para duplar, eu recomendo que vocês duplem esses 2. Porque aí, se der errado, vocês vão perder apenas um stake ali nessa duplinha, confiando em 2 times ruins e em 2 defesas ruins. O ideal é você confiar em defesas ruins e o time que você está apoiando ele ser minimamente bom ofensivamente. Aqui não é tanto o caso assim, nós vamos duplar aqui a pontuação do Portland Trail Blazers, que hoje joga sem o Anthony Simons, é um dos seus principais cestinhas ali de perímetro. Então vamos de acima de 106,5 pontos dos Blazers e acima de 108,5 pontos dos Pistons. Vamos analisar primeiro aqui a possibilidade desse Blazers pontuar bem. Eles enfrentam a Atlanta que nos últimos 10 jogos sofreram 120,7 pontos de média para os seus rivais, mesmo enfrentando algumas vezes ataques que nem são tão eficientes, como o Wizards 3 vezes, por exemplo, o Detroit Pistons e o New Orleans Pelicans. Se formos observar, estamos falando aqui de o Wizards, que é o 3º pior ataque por 100 posses de bola da liga, o Pelicans, que é o 5º pior ataque por 100 posses de bola, e o Detroit, que é um dos 10 piores, ou seja, mesmo enfrentando aí quase metade dos jogos aí, na verdade metade dos jogos, 3 ataques aí, que não são nem ali, são dos 10 piores ataques por 100 posses de bola, mesmo assim eles sofreram muitos pontos. Então dá pra gente acreditar no Blazers, por mais que o Blazers não seja tão eficiente assim também. Porque a defesa do Atlanta Hawks é a 6ª pior por 100 posses de bola da NBA e eles vêm sofrendo um dos 10 maiores números de bolas de 3 por jogo e tem um dos 10 piores aproveitamentos em defesa de território triplo da NBA, o que também é muito positivo para nossa bet. O Atlanta é um dos 10 piores aproveitamentos em rebotes defensivos, então eles podem corrigir arremessos, na verdade, eles podem permitir pontos de segunda chance para que os Blazers corrijam arremessos errados e pontuem bem. Assim como o Wizards também tem o pior aproveitamento em rebotes defensivos da liga, e o Detroit também pode produzir bem. Vamos falar agora aqui a respeito de como o Detroit pode produzir contra esse Wizards. A gente já especificou essa questão do fato dos Wizards serem uma das piores defesas da NBA por 100 posses de bola. Nesse momento da competição, a pior, um dos piores aproveitamentos em rebotes defensivos, mas também destacamos que nos últimos 19 jogos eles sofreram 123,6 pontos de média. Considerando que a gente espera que o Pistons consiga 109 pontos ou mais, a equipe dos Wizards sofreram essa marca aí em 5 dos últimos 6 jogos, em 6 dos últimos 7 jogos também, em 8 dos últimos 7 e por aí vai. Ou seja, apenas aqui contra os Blazers e aqui contra o Houston, eles não sofreram essa linha de pontos que a gente espera que o Detroit ultrapasse, ou seja, em 19 jogos, em 17 eles sofreram 109 pontos ou mais, o que também é muito positivo para nossa equipe. Algumas coisas que eu ficaria de olho aí em relação nessa partida a jogador, especificamente Detroit e Wizards, seria ali no Cade Cunningham, tá? Porque ele é um excelente passador e o Washington Wizards é um dos 3 times que mais cedem assistências por jogo para armadores na liga. O Wizards também é um time que sofre muitos pontos no garrafão. Eles são o time que é mais vazado ali para pivôs na NBA e essas conexões assim, geralmente de armadores com pivôs, são mais fáceis de serem convertidas em assistências, porque se a bola chega ali pro pivô bem posicionado para pontuar, ele vai estar numa zona ali onde o aproveitamento dos arremessos é mais alto, muito mais fácil do que, por exemplo, você esperar que o Cade passe para alguém no perímetro, arremesse de 3 e converta. Arremesso de 3 ali geralmente tem uma pontuação mais alta, mas da mesma forma ele converte um passe em uma assistência só que ele tem um percentual ali de precisão menor do que um arremesso ali de 2 pontos, não necessariamente do mid-range, mas especificamente ali embaixo do aro mesmo, o que também pode facilitar. Olho no Cade. Beleza? Por fim, a gente também precisa destacar a velocidade dessas franquias que a gente espera machucar. A equipe dos Wizards são o segundo time mais rápido da NBA, o Hawks o terceiro, ou seja, eles correm muito o jogo, ao mesmo tempo que a transição defensiva deles fica um pouco mais desorganizada, por isso que você geralmente consegue criar mais assistências contra essas defesas que aceleram muito a partida. E ao mesmo tempo, como eles gastam pouco relógio, teremos muitas posses de bola por minuto dentro da mesma partida, o que também facilita para quem quer trabalhar em over, beleza? E por falar em time que corre a quadra loucamente, vamos falar de Chicago Bulls? Porque aqui nós teremos Houston Rockets e Chicago Bulls, e é mais um jogo que a gente vai analisar e a gente vai trazer uma duplinha para vocês. Só que esse jogo, além da gente esperar uma boa pontuação ali do Houston Rockets, esperamos também ali uma boa pontuação de um jogador em específico.
Então dessa vez a duplinha vai ser um pouquinho diferente. Mas como eu disse, vocês podem misturar. Peço para vocês, pessoal, clicarem no botão de joinha que tá aqui embaixo. Vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo. Não custa nada. E conhecer o nosso grupo VIP sem compromisso. Perguntem lá, Matheus, quais são os conteúdos do grupo VIP? Ele vai mandar para vocês. Vocês vão ver. Tomar a melhor decisão, tenho certeza que é estar com a gente. Lá a gente tem mais do que o objetivo de passar tips para vocês. E sim de desenvolver vocês como apostadores. Tornar vocês mais críticos. Com as melhores ferramentas, sites, aplicações e também formas de interpretar e analisar uma partida. Assim como nós fazemos aqui. Então vamos aqui falar de um over na pontuação do Houston Rockets e a gente espera pelo menos 20 pontos do Karl Anthony Towns ali, que joga pelo New York Knicks e hoje enfrenta o Brooklyn Nets. Beleza? Falando aqui primeiro a respeito da pontuação do Houston Rockets, vamos colocar aqui acima de 110,5 pontos e a gente consegue fechar essa odd em torno de 50, pelo menos 20 pontos do Cat. Nós vamos analisar um de cada vez para vocês. Então vamos aqui em Marcos, 20 pontos do Towns e a gente fecha a oddzinha de 1,50, beleza? Léo, quero mais pontos do Towns, tô confiante. Se apega à nossa análise, vê se faz sentido e aí se você quiser assumir esse risco, pode colocar mais, beleza? Bom, por que a gente acredita que o Houston Rockets vai pontuar bem? Além do Chicago Bulls ser o time mais rápido da NBA, nos últimos 10 jogos eles sofreram 123 pontos de média, sofreram 144 pontos na última atuação que fizeram, em todos esses números aqui, sem jogar prorrogação também, enfrentando diversas vezes alguns ataques que nem são de tanto volume assim. São ataques eficientes, mas não com tanto volume, como Minnesota, o New York Knicks, o Utah Jazz, que é péssimo, eles sofreram 135 pontos para o Utah Jazz, gente. Isso é um absurdo aqui. É o quarto pior ataque por 100 posses de bola da liga e mesmo assim ele sofreu muitos pontos. Acontece que o Chicago Bulls, na última temporada, foi uma das 10 piores defesas e os poucos jogadores ali que tornavam o time deles menos vazados saíram. O Alex Caruso, que era um dos principais defensores de perímetro, o DeMar DeRozan, que era um jogador que cadenciava mais o jogo, ou seja, permitia menos posse por minuto para os seus rivais. Então a gente tem aqui um Chicago Bulls que é muito over, é um time rápido, que defende mal e que não tem medo ali de atacar em transição, ao mesmo tempo em que eles também sofrem muitos pontos de transição. Só que, felizmente, o Houston Rockets nessa temporada vem atacando bem, até quase um ataque ali de top 10 por 100 posses de bola. A distância deles ali para um time que é de top 10, como por exemplo o Brooklyn Nets, o Dallas, é de menos de 1 ponto ali a cada 100 posses. Então, eles podem muito bem chegar no top 10 depois da partida de hoje. E eles são também um time ali que tem no Jalen Green, no Schengen, jogadores que podem, ou infiltrando, ou já posicionados ali embaixo do aro, produzirem bem contra esse Chicago Bulls, que sofre muitos pontos de diversas formas, tá? Mas, acima de tudo, eles são um time mais vazado no garrafão em toda a NBA. Beleza? Eles também jogando dentro de casa são o time que é mais vazado nesse setor da liga. Com isso, o Houston Rockets pode sim produzir bem. Mas agora falando a respeito de Karl Anthony Towns, ele que joga como pivô, foi um dos únicos jogadores ali que descansou ontem, né? Ontem não, no último jogo contra o Brooklyn Nets, todo mundo ali jogou, ele foi poupado, então hoje ele pode estar com um pouquinho mais de gás para produzir bem, ainda mais dentro de casa. Ele vem numa sequência muito boa. O Tom Thibodeau, que é o treinador dos Knicks, tem um método ali no qual ele gosta de estourar a minutagem de seus jogadores, então isso é muito bom, porque o Karl Anthony Towns deve ficar em quadra tempo suficiente para produzir bem. Mas será que ele tem caixa? É isso que nós vamos ver agora, porque a gente está falando aqui de um Brooklyn Nets que defensivamente tá entre as 10 piores defesas da NBA, então podemos explorar também. E outra coisa interessante da gente observar é que o Karl Anthony Towns ele fez 28 e 27 pontos nos últimos encontros contra os Nets, mesmo jogando no Timberwolves ali, onde ele não estava com a confiança que ele está hoje, com a minutagem que ele vem jogando hoje pelo New York Knicks. Se formos observar nos últimos 8 jogos, ele conseguiu ser over aqui em 6 deles, só que a gente tá falando aqui de um over em pontuação média dele. Se a gente for pegar a pontuação baixa, que é o que a gente tá trabalhando para hoje, ele teria conseguido superar em todas essas partidas, com certeza. Já contra o Houston ele teve ali uma linha de 21.5, provavelmente a linha dele ia estar em 16.5, 17.5, ele estaria bem próximo. Mas o mais importante é que dentro desse período de 8 jogos, ele teve uma média de 30.6 pontos, ele fez pelo menos 20 pontos em 7 desses 8 jogos que nós analisamos, e quando ele não fez, foi contra o Houston Rockets. O Houston Rockets, eles são o segundo time menos vazado no garrafão em toda a liga, então é perfeitamente justificável, beleza? Enquanto, né, que o Brooklyn Nets é quase aqui um dos 10 times mais vazados ali do paint em toda a NBA. Então ele pode produzir bem, ele vem com números recentes incríveis, confiante, com minutagem, com média alta de arremessos, com histórico recente favorável contra esse rival, e 6 dos últimos 8 jogadores de sua posição superaram, foram over contra o Brooklyn Nets. Os últimos 8 pivôs que enfrentaram os Nets foram over. O único que foi under ele foi o Jarrett Allen, o Keita por apenas um pontinho. Ele não é um jogador de tanto volume assim no Boston Celtics, e se a gente for pegar aqui as linhas baixas de todos esses jogadores, 7 dos últimos 8 superaram contra a equipe do Brooklyn Nets, beleza? Agora, pessoal, vamos finalizar aqui com mais uma duplinha que nós temos para vocês.
Hoje nós teremos Oklahoma City Thunder e Dallas Mavericks, talvez o principal jogo da noite. Ontem o Luka Doncic decepcionou bastante a gente em relação a pontos, porque tinha esse jogo mais importante. Então ontem o Doncic, ele teve ali 16 arremessos na partida. Eu sei que ele jogou menos ali no último quarto, mas gente, 16 arremessos na partida. Para um cara que ele tem em média aqui, né, de field goal por jogo, 23.2, desculpa, ele tava se segurando pro jogo de hoje, que é mais importante. Então acho que aqui ele pode brilhar. O Dallas jogou ontem, venceu, vai ter dificuldade contra esse OKC, que vem jogando sem os seus pivôs, tá? Porque eles estão lesionados. Chet Holmgren não joga, Jalen Williams não joga, Zion Hartenstein também não joga. São jogadores que geralmente atuam ali mais perto do garrafão, e com a ausência deles o time do OKC fica mais leve, mais rápido, e certamente eles vão acelerar esse jogo para primeiro deixar o Doncic desconfortável, porque ele gosta de um jogo um pouco mais cadenciado, ele não tem fisicalidade para poder voltar para marcar com velocidade, e mais do que isso, é a única forma que o Thunder tem de não ter o seu garrafão tão explorado assim, já que eles vão jogar com uma formação mais baixa. Porém, eu acho que o Doncic vai conseguir arranjar soluções, mesmo que ele não consiga acelerar para pontuar em transição, ele vai conseguir, em passes mais longos ali, ferir esse OKC. Então eu acredito que o Dallas Mavericks possa minimamente ser competitivo nesse jogo. Então a nossa duplinha vai ser um handicap de mais 12.5 para o Dallas, ou seja, aqui a gente pode perder por até 12 de diferença ou menos, só não pode perder por 13 de diferença ou mais, ou a gente pode vencer a partida que é green. E nós vamos aqui no jogo entre Clippers e Jazz, esperamos uma boa pontuação do Los Angeles Clippers para hoje, beleza? Acima de 105.5 pontos dos Clippers, odd em torno de 1,50, acho muito interessante, beleza? Bom, algumas coisas que eu ficaria de olho aqui para a partida entre Dallas e também o OKC seria nos rebotes do Doncic. Eu acho que uma forma interessante dele poder produzir em transição contra o Oklahoma City Thunder é justamente pegando os rebotes para poder já armar o jogo propositalmente, né, os rebotes serem deixados para ele. E o Thunder é o time que mais cede rebotes para jogadores da posição do Doncic. Olho nessa linha dele se você gosta de trabalhar. Eu não sou tão fã, tá, de trabalhar com rebotes de jogadores que jogam da posição aqui de ala para trás. Eu gosto dos alas de força ou pivôs para trabalhar, mas para quem gosta aqui até faz sentido. Mas bom, por que eu acredito nesse equilíbrio entre as forças? Além de tudo isso que eu expliquei, estamos falando aqui de dois times que estiveram no topo da Conferência Oeste na última temporada, foram os dois finalistas de conferência. E fora que o Dallas Mavericks venceu 4 dos últimos 5 jogos contra o Oklahoma City Thunder. Eles cobriram esse handicap nos últimos 5 jogos consecutivos, e eles conseguiram cobrir também, né, claro, na metade dos jogos, porque eles venceram 5 dos últimos 10 encontros, mas eles também cobriram aqui pela 6ª vez, pela 7ª vez e pela 8ª vez, ou seja, em 80% dos últimos 10 encontros entre essas franquias. Beleza, o OKC, apesar de jogar em casa e estar mais cansado, é o time com mais desfalques importantes, então o Dallas Mavericks deve conseguir produzir bem hoje. Do outro lado, a gente espera que o Clippers pontue bem contra uma defesa frágil. Estamos falando aqui de uma das piores defesas por 100 posse de bola da liga, que é a defesa do Utah Jazz. Eles jogaram ontem, vão estar cansados e jogaram ontem à meia-noite, vão ter menos de 24 horas de descanso hoje e enfrentaram ali o Sacramento Kings. Se formos observar aqui, o Utah Jazz por 100 posse de bola é a segunda pior defesa da liga, e com isso podemos ver a equipe de James Harden e companhia serem produtivos. O Jazz é um dos 10 piores aproveitamentos em rebotes defensivos da liga, com isso podemos ter pontos de segunda chance, e eles sofreram 117.1 pontos de média nos últimos 10 jogos. Se formos analisar os últimos 7 jogos, essa média só aumenta. Eles sofreram pelo menos 120 pontos em 5 dos últimos 7 jogos que fizeram, e média de 120.3 pontos nesses últimos 7 jogos também. Beleza, o Clippers não é um ataque tão rápido, não é um ataque tão eficiente, mas eles vão enfrentar uma defesa que já é ruim, tá cansada, então pelo amor de Deus, Clippers, não me decepcionem. O LA que hoje vem mais uma vez aqui, apesar de jogar, e também joga em casa, né, vai ter ali toda a torcida a seu favor, isso também ajuda na motivação dos seus jogadores, mas apesar de jogar aqui sem um Kawhi Leonard, que é o seu principal talento ao lado do James Harden, eles têm ali o resto do elenco que vem jogando desde o começo da temporada disponível. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Boa sorte a todos, comentem aqui embaixo se vocês concordam ou discordam das nossas tips, comentem por que vocês concordam ou discordam, para poder ajudar a galera a ter um terceiro ponto de vista, além do nosso aqui do Cesta de Trade, é muito importante. Vamos debater, não somos o dono da razão, se vocês discordam de tudo que a gente está falando, é só fazer o contrário. O importante é diariamente vocês estarem aqui para ter uma segunda opinião e informações que talvez vocês não tinham antes de assistir os vídeos do nosso canal. Meta de 20 mil seguidores até o final desse ano, conto com vocês e conheçam o nosso grupo VIP, o melhor preço do mercado, o grupo VIP mais completo, ainda mais barato, 20% de desconto para vocês serem membros. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência e falou!